Estudo Bíblico Números 9, versos 1 a 14. Primeira Páscoa comemorativa e Primeira Páscoa suplementar. A Páscoa original foi comemorada quando Israel saiu do Egito no primeiro mês, no mês quando a cevada, Reibib, acabava de amadurecer. Agora o povo celebrava a primeira Páscoa, Pessá, em comemoração a esse acontecimento, começando com o 14º dia do primeiro mês do segundo ano. O propósito dessa sessão não é falar da Páscoa, mas falar de uma provisão feita por aqueles que não foram capazes de comemorar a Páscoa. Por isso, esta sessão foi inserida aqui, pois a guarda dessa Páscoa suplementar começou no 14º dia do segundo mês, um mês e meio depois da data inicial do livro. Israelitas infiéis que tinham se isolado devido à contaminação por causa de um morto, ou que estivessem de viagem durante a comemoração regular da Páscoa, pediram a Moisés que tivessem permissão de fazer essa oferta ao Senhor. Moisés foi instruído pelo Senhor a que desse a eles essa permissão, com a condição de que todos os que fossem comemorar a Páscoa com atraso de um mês tivessem motivos legítimos. Deus ainda advertiu severamente que qualquer um que negligenciasse a guarda da Páscoa no devido tempo seria eliminado do meio do povo. No segundo dia desta segunda Páscoa, a nuvem começou a levantar-se de cima do tabernáculo e o povo começou a se preparar para a viagem, capítulo 10, verso 11. Versos 9 a 14, o suplemento da lei concernente à Páscoa. Todo judeu deveria observá-la sob pena de ser excluído da comunidade israelita. Elementos da Páscoa. Deveriam constar pães asmos, isto é, sem fermento, ervas amargas, como almeirão, e um cordeiro ou cabrito cujos ossos não deveriam ser quebrados. O cordeiro pascal era a figura do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cujos ossos não foram quebrados e cujo sangue foi vertido na cruz do Calvário para nossa redenção. João 19:36. Nota homilética 1. O 9º capítulo nos ensina que 1. A Páscoa era uma lembrança do passado, uma realização do presente e uma antecipação do futuro. Assim também é a ceia do Senhor, que contém o Evangelho inteiro. 2. Os problemas e as dificuldades devem ser levados a Deus em oração, verso 8. 3. A orientação de Deus deve ser seguida a cada passo, seja no viajar, seja no esperar. O grande princípio é, segundo o mandado do Senhor, versos 18, 19, 20, 23 e João 2, verso 5. 4. A vontade divina para nós inclui o onde e o quando, duas coisas que se revelam claramente aos fiéis que obedecem a Deus. Verso 1. No mês primeiro, Êxodo 12, 2, 13, 4 e Deuteronômio 16, 1. Esse mês, o tempo em que a cevada, Reibib, acabava de amadurecer, era na primavera, tempo em que a Páscoa sempre foi comemorada. Depois do exílio, 587 a.C., os israelitas gradualmente adotaram o calendário da Babilônia e o têm usado desde então. Rosh Hashanah, o atual ano novo dos judeus, comemora-se no outono, segundo a contagem babilônica. Os livros pós-exílicos da Bíblia, tais como Esdras, Neemias e Esther, mostram conhecimento do calendário babilônico. Antes desse período, os hebreus numeravam seus meses e não lhes davam nomes, e também usavam termos relacionados com a agricultura, como Reibib, mas não terminologia cultural. Verso 2, a seu tempo. Esta é a mesma palavra que foi usada em relação ao tabernáculo quando foi chamado de tenda da congregação, significando o lugar onde o povo se congregava segundo as instruções de Deus no devido tempo. Era à volta dessa lei ritual do tabernáculo que o povo de Israel vivia a sua vida religiosa. Quebrar essas leis dos tempos e lugares determinados era negar o Senhor e desacatar sua mensagem revelada.
Verso 3, ao crepúsculo. Literalmente, entre as duas tardes, assim como o termo dual da palavra esplendor, seihar, se refere ao ponto alto do sol, que nós chamamos de meio-dia, o termo dual da palavra tarde, erev, se refere àquela meia-luz que chamamos de crepúsculo. Provérbios 7, verso 9, equipara esse período com o crepúsculo em contraste com o meio da noite. Verso 6, o cadáver de um homem. Uma interessante expressão hebraica, porque a palavra geralmente traduzida para alma tem dessa vez o significado de cadáver. A palavra nepesh é mais frequentemente usada em conjunto com as funções animais do corpo, as paixões e os apetites, mais do que em referência à existência imaterial. Em Gênesis, os animais, Gênesis 2:19, tal como os homens, Gênesis 2:7, são chamados de Nepesh Haya, criaturas viventes, seres, vidas. E em Deuteronômio 12, 23, 24, Nepesh é o princípio da vida que está no sangue. Provérbios 12, 10, Êxodo 21, 23. A palavra geralmente representa o ego ou a pessoa e geralmente está associada com o corpo. Nepesh Eidem, o ser humano, nessa passagem significa cadáver. Imundos. Os sacerdotes não podiam se aproximar de um morto a não ser no caso de um parente próximo. Levítico 21, versos 1 a 6. Verso 8. Moisés não tentou estribar-se em sua própria sabedoria, que, aliás, era grande. Levou o assunto a Deus em oração. Verso 10. O espírito da lei sempre tem mais valor do que a letra. O alvo da lei é nos pôr em contato eterno com Deus, e Deus não deseja que algum impedimento técnico prive o homem das suas bênçãos. Com o perverso, Deus se mostra firme e sério, especialmente quando se trata de desprezar as bênçãos que Deus derrama sobre os homens. Verso 13, Hebreus 6, versos 4 a 6. Verso 12. Não quebrarão osso algum. Entre as leis da Páscoa inclui-se esse detalhe que também foi ordenado em Êxodo 14, 46. A insignificância desta regra, que não está mencionada em nenhuma outra passagem do Antigo Testamento, reforça o seu cumprimento como a prova de que o Cristo do Calvário era verdadeiramente o Cordeiro Pascal de Deus que tira o pecado do mundo. João 19, 36. Verso 13. Eliminado do seu povo. Se isto parece ser muita severidade para tratar com alguém por faltar a um dever cerimonial religioso, é necessário não se esquecer do significado da Páscoa. O Cordeiro de Deus, reconhecendo que quem não aceita o meio de salvação indicado pelo próprio Deus, já se entregou à perdição. Marcos 16, 16, João 3, 16 a 21 e 36. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se ele trouxesse a oferta ao Senhor, aquele cordeiro levaria o seu pecado. Mas se ele negligenciasse esta oferta, ele mesmo levaria o seu pecado. O que se tem em vista aqui é a expiação substitutiva, pois o substituto indicado por Deus devia levar o pecado do homem, se esse homem quisesse permanecer como objeto do favor divino. Verso 14. Se um estrangeiro celebrar a Páscoa do Senhor. Sempre se faria provisão pelos convertidos, prosélitos, mas todos eles tinham primeiro de se tornarem israelitas por meio da ordenança da circuncisão. Êxodo 12, 48 e 49. Versos 15 a 23. Nuvem, fogo. A nuvem de dia, que à noite assemelhava-se a fogo,
era um sinal da divina provisão, proteção e direção para Israel no deserto. A presença da nuvem não era experiência nova para os israelitas. Êxodo 13, 21 e 22, agora que o tabernáculo estava de pé, a nuvem tomou sua posição em cima dele. Através dos movimentos da nuvem, o povo se lembrava de que devia partir novamente. Números 10, versos 11 e 12. Esse trecho revela a presença de Deus e sua preocupação para com o seu povo, a quem deseja guiar em segurança pelo deserto. Nota 1. A Bíblia frisa que o povo devia partir ou permanecer onde estava, somente quando o sinal sobrenatural indicasse. Mesmo assim, a orientação divina não suprimia a necessidade da sabedoria e planejamentos humanos, pois Moisés pediu que Robabe os aconselhasse quanto aos melhores lugares para acampar no deserto. Capítulo 10, versos 29 a 32. 2. Obedecer a Deus e seguir sua vontade dependem tanto da orientação sobrenatural de Deus quanto da nossa reflexão e saber baseados nos princípios de sua palavra. É importante que permaneçamos perto dele todo o tempo e não nos distanciemos da sua proteção e vontade. 3. A promessa que Deus fez de guiar o seu povo do Antigo Testamento continua atual para os crentes. Ele nos guiará mediante a sua palavra e o seu Espírito. Romanos 8, 4. Ele dirigirá os caminhos de todos aqueles que o reconhecem. Provérbios 3, verso 6, Salmo 37, 23, Atos 5, versos 19 e 20, 8, verso 26, 13, versos 1 a 4. Verso 20. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Segundo a interpretação acima, podemos traduzir esse versículo assim: e às vezes a nuvem ficava apenas alguns dias sobre o tabernáculo. De acordo com a palavra do Senhor, eles acampavam, e então, de acordo com a palavra do Senhor, eles viajavam. Verso 22. Ou um ano. Gênesis 24, 55 mostra que essa palavra significa um certo número de dias, possivelmente 10, mas geralmente significa mais de um mês. Nota homilética 2. Os versos 15 a 23 nos dão os seguintes ensinamentos sobre o nosso Deus. 1. É um Deus que acampa conosco, seja na forma de uma nuvem, no passado, ou seja pela presença do Santo Espírito, que é o caso nestes séculos depois do dia de Pentecostes. 2. É um Deus que exige fidelidade e obediência à sua vontade. 3. É um Deus que deseja salvar. A nuvem e a coluna se comparam bem à salvação e à segurança que Cristo nos concede. Nesse mesmo trecho, a nuvem nos revela a amorável onipresença de Deus, b. a grandiosidade da providência divina, c. que precisamos da atitude de obediência para recebermos as bênçãos de Deus.